E aí, meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Pois é, estamos vivendo momentos tensos entre eleições municipais, questão do coronavírus, né? A discussão sobre vacina, afinal, que vacina vamos pegar? Vacina russa, vacina chinesa, Oxford. Mas no meio disso tudo também há espaço para futebol. E é exatamente isso que nós vamos discutir hoje. Nesse fim de semana, surgiu uma notícia aqui na internet. O jogador Luan teria falado com uma amiga, conversado e falado sobre uma tal suposta depressão que estaria passando e que não encontraria mais o caminho de sua carreira. E então, prontamente, torcedores do Grêmio se uniram em torno de uma hashtag Volta Luan no Twitter e que acabou chegando nos Trend Tops e ficou em primeiro lugar. E são duas hashtags, uma Volta Luan e a outra que é Força Luan. E sobre isso, né, vamos falar, né, também sobre um pouco sobre depressão, né, que depressão no meio esportivo, né, e também a depressão na vida real. A gente está vendo no coronavírus aí essa situação toda de pessoas que estão isoladas, que estão em casa e que em algum momento, quando se tudo der certo, tiver uma vacina, as pessoas possam sair para a rua, de fazer essa reflexão de quantas pessoas poderão estar depressivas nesse meio termo. E quais são os danos mentais que poderá causar, né, esta relação de medo, essa relação de perda de um semelhante, de perda da vida, de perda da liberdade que a pandemia pode causar. E isso também pode afetar atletas. E falando sobre o Luan, eu não vou me deter em falar sobre depressão, mas falar nitidamente sobre futebol. O meu assunto hoje aqui é futebol. E eu queria falar assim, Luan, me parece que o Luan já teve um momento de perda muito grande ao sair do Grêmio. Porque muito diferente do que todos falam e do que se pode ver na mídia tradicional, ele quis sair. No entanto, nem na hora de despedir-se foi uma coisa muito fácil. Me pareceu sempre muito traumático para ele falar sobre esse se desvincular do Grêmio, desse se desvincular de ir embora de Porto Alegre. Por mais que todos tentassem passar, inclusive dentro do próprio Grêmio se fez muito esforço para dizer o Luan está indo para o clube do coração dele, para onde ele gosta. Com todo o esforço que foi feito, nunca me pareceu tão aceitável nenhuma das explicações. Nunca me pareceu muito aceitável. E por que eu estou fazendo um vídeo sobre o Luan? Porque além do tema da depressão, que é muito relevante falar nessa época de pandemia, também trata-se de um maior jogador da história do Grêmio, da história recente, dos últimos 30 anos pelo menos. E um jogador que mudou o jeito do Grêmio, mudou a história, mudou a forma de jogar, mudou a forma de pensar, mudou a forma de atacar o adversário, mudou a forma de deter a bola, mudou tudo. Desde que Luan entra no time do Grêmio, o time do Grêmio começa a ter uma nova face, uma nova cara, uma nova formatação. É um time que começa a jogar, é um time que sai daquele momento de chuveirinho para a área, bota 2 centroavantes, 3, 4 centroavantes, joga a bola na área e vamos para a luta, e passa a ser um time de construção. Quem é Luan nisso tudo? Luan é o cara que ele é somente o cara que a bola cai no pé dele, a torcida começa a gritar na arquibancada, vamos, 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 mas a inteligência e o QI aguçado dele faz ele parar a bola, esperar, respirar e esperar o time se organizar. E isso não é para qualquer um. Para alguém fazer isso tem que ter uma inteligência muito superior futebolística, que lembra grandes jogadores como Riquelme, como Zinedine Zidane. Isso não é para todos, é para poucos. Na América do Sul hoje, eu diria que existem mais 2 jogadores que têm essa mesma capacidade. Um deles é o de Arrascaeta, que está jogando no Flamengo, que é um jogador que tem também um QI muito alto de pensar, e também o Nacho Fernandes, que está no River Plate. E não é à toa que esses 3 times, Grêmio, River Plate e Flamengo, têm chegado muito nos últimos anos, sobretudo Grêmio e River nas últimas semifinais dos últimos 4 anos. Por quê? Porque tem esses pensadores. O Grêmio agora não tem e já começa a sentir falta. Por mais que o Luan não estivesse atravessando uma boa fase nas últimas temporadas, as passadas, ele ainda era esse jogador. Ele ainda era o jogador que poderia dar esse toque de qualidade. Por mais que a gente pense, não, fisicamente ele não tinha mais gente.
analisando friamente e numa questão de inteligência futebolística, numa questão de armamento de equipe, numa questão de organização, essa inteligência, esse QI aguçado que só ele tinha e que é raro no meio do futebol, isso não se tem. Renato sempre demonstrou, Renato, treinador do Grêmio, sempre demonstrou um certo desinteresse por esse jogador. Desde que tira Jean-Pierre da volância, que era um jogador nível seleção brasileira sub-20, e começa a dizer, não, guri, tu é 10, agora tu vai jogar na do Luan, tu vai ser o substituto do Luan, tu vai ser o reserva, depois tu vai ser o substituto do Luan. E também, no início de 2019, já com a primeira tentativa de trocar o Luan pelo Thiago Neves com o Cruzeiro, que acabou sendo rechaçada, houve protestos dos torcedores do Grêmio e tudo mais que a gente já sabe. Esse jogador é um jogador que marcou a história do Grêmio. Além de ter feito gol numa final de Libertadores, injustamente, ele já deveria estar com seu nome na calçada da fama. E essa é uma reivindicação que eu vou colocar aqui no pé do vídeo e espero que todos sigam lá no Twitter também. Luan na calçada da fama. Me parece ser a primeira coisa e a primeira justiça a ser feita. Tantos outros. Há jogadores que estão aí no grupo que sequer jogaram a final, que sequer participaram da Libertadores e tem o nome na calçada da fama. Você sabe, há jogadores que estão por aí e que tem o nome da calçada da fama, foram campeão em 2017 e sequer jogaram na final. Luan fez o gol mais antológico das últimas finais de Libertadores, passando pelos jogadores do Lanús com uma sincronia entre swing, raça e inteligência, que parecia ser até lento, mas era tão rápido mentalmente, capaz de fazer com que qualquer jogador do Lanús sequer se aproximasse dele num gol que é antológico para as histórias da Libertadores. E afinal de contas, e Luan? Luan que foi embora do Grêmio, que muitos dizem foi pela porta da frente, sempre fazem questão de dizer, a grande verdade é que foi embora pela porta dos fundos. Por quê? Há muitas explicações que dizem que o Luan estava não cumprindo um papel de atleta, mas também há outras, né, que dão razões desde política até, enfim, comportamentais, e também não vou entrar nesse assunto aqui. O certo é que o Grêmio e o treinador Renato deveriam olhar melhor para esse jogador e trazer de volta? Eu não tenho nenhuma dúvida. E esse Fica Luan que ontem viralizou na internet me parece algo tão importante e tão, como eu poderia dizer, tão nobre da torcida do Grêmio e tão assim involuntário, e por que não dizer não pensado apenas com o coração e não cerebral, porque afinal quem vai querer um jogador que está supostamente depressivo? A torcida do Grêmio diz, sim, eu quero, e eu tenho certeza que a hora que ele chegar aqui, vai brilhar o olho, ele vai jogar, vai acertar e vai ser aquele velho Luan feliz e que todos nós gostamos de ver. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu, como fã, não tenho nenhuma dúvida. Eu gostaria muito de ver o Luan de volta e logo. Se pudesse ser agora, que fosse agora. Se o Grêmio puder fazer alguma coisa, que faça. Que seja agora. Porque esse jogador é mágico, é genial. Para vocês terem uma ideia, ano passado, no Campeonato Brasileiro, Luan jogando mal, inclusive pegando reserva. Ele foi o terceiro melhor passador de bolas para gols no Campeonato Brasileiro. Mal, jogando mal. Luan foi para o Corinthians, né, com uma promessa de estar no seu time do coração, de jogar, né, entre os dele, no clube que ele amava de criança. Porém lá a realidade se tornou dura, o time é muito incapaz, é um time bastante desqualificado, tem problemas técnicos, tem problemas táticos, tem problemas estruturais, tem problemas geracionais, tem problema de velocidade, tem problema de controle de bola, tem problema de armação de jogo. É um time que dificilmente, e eu posso apostar 100% que esse time não vai enganchar esse ano, é um time que não vai para lugar nenhum. Espera muito de um jogador que é um jogador que precisa que o time funcione dentro de uma mecânica. Porque o Luan não é um jogador que pega a bola e sai driblando todo mundo e faz o gol, como muitas vezes jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo salvaram suas equipes. Não, ele é um jogador genial, acima da média, com um dos QIs mais avançados que a gente já encontrou na história do futebol,
porém é um jogador que precisa ter uma equipe, uma dinâmica, porque se a equipe jogar e a bola cair no pé dele, a magia vai acontecer. E existe um lugar onde isso pode acontecer, e é em Porto Alegre e é na Arena do Grêmio, que é a verdadeira casa do Luan. Então esse vídeo também é um recado para o Renato, para a direção e para nós torcedores que acreditamos nisso. Vamos continuar fazendo e pedindo a campanha do Volta Luan. Luan pode ser a cereja do bolo para esse time que tem tantos jovens absolutamente talentosos. Vocês imaginem comigo um time que tem de titular a qualidade de um Alisson pela direita e de um PP pela esquerda. E se no segundo tempo precisar fazer alguma loucura quanto ao adversário, tem Ferreirinha, tem Everton, tem o Guilherme Guedes e tem o Luiz Fernando. Ou seja, é para enlouquecer qualquer adversário, porque é um nível de velocidade muito grande. E aí vocês imaginem um pensador, um jogador pensador letal que consiga deixar esses caras na cara do gol. E que consiga dar o toque de qualidade, que consiga essa expressão técnica, o cara que, como um verdadeiro craque, espera o time jogar, faz o time acontecer. E esse cara existe, esse cara é Luan, esse cara é gremista, ele tá perdido em São Paulo e ele precisa voltar urgentemente. Se Luan está depressivo, talvez aqui seja um lugar onde ele possa se sentir em casa e voltar a ser feliz. É o que nós queremos e vamos ser muito felizes se ele voltar. E é o que ele também quer. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Luan não saiu pela porta da frente, não. Foi uma venda estranha e foi uma tentativa de aniquilar esse jogador, que não merecia sair como saiu. Merecia sim a calçada da fama, o seu nome na calçada da fama, e depois sim, talvez sair. Para finalizar, nunca esqueceremos que em 2017, em meio da Libertadores, veio uma proposta que triplicaria o salário do Luan para jogar na Ucrânia. E ele disse: não, eu não vou ir, o presidente não me consultou, eu não quero ir, eu fico para ser campeão da América. Na história do Grêmio, alguém consegue lembrar de alguém que tenha falado essa frase? Uma frase parecida com essa? Vocês conseguem lembrar? Se conseguirem me lembrar, contem aí embaixo, porque eu realmente não conheço. Certo, gurizada? Um abraço para todo mundo. Dá-lhe Grêmio, dá-lhe Luan. E tomara que o Luan volte. Curta o nosso canal, ativa o sininho. E mais em breve novidades de Grêmio e novidades aqui no canal sobre isso. Um abraço e hasta luego.